confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando o caminho nos leva ao Egito, ou seja, a terras estrangeiras, situações de fragilidade, de provações que parecem fugir do plano de Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 16 ao 23. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a memória de São Bento Abade, o pai do monaquismo ocidental, cuja vida nos inspira a seguir o Senhor com sabedoria, oração e entrega total. À luz das leituras de hoje, o Senhor nos convida a contemplar a fidelidade divina em meio à fragilidade humana e o chamado exigente do discipulado cristão. Na leitura do livro do Gênesis, nós contemplamos ainda a figura de Jacó, também chamado de Israel, que significa aquele que luta com Deus, sendo conduzido por Deus ao Egito num momento de crise, de fome, de desolação. O patriarca vai em busca de reencontrar seu filho José, dado como morto, mas reencontrado vivo. No caminho, Jacó para em Berseba para oferecer sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. É neste momento que Deus lhe fala em visão: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e certamente te farei voltar. Gênesis capítulo 46, versículos do 3 ao 4. Aqui nós encontramos o núcleo da confiança bíblica na palavra berit, aliança, que é sempre promessa acompanhada pela presença. A teologia da aliança está profundamente enraizada na experiência dos patriarcas e se baseia na fidelidade de Deus à sua palavra, mesmo em situações de exílio e situações de escassez. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não abandona Jacó, mas o acompanha. Veja que a fidelidade divina é mais forte que o medo. Este gesto de Jacó nos recorda também São Bento, que também em tempos de decadência espiritual e moral no mundo romano, ele escolhe não fugir da realidade, mas se consagrar a Deus, se retirando para a solidão de Subiaco. Ali, São Bento escuta o chamado divino e de sua resposta nasce uma nova civilização espiritual baseada na oração e no trabalho, ora et labora, conforme as suas regras. No texto do Evangelho de hoje, segundo São Mateus, Jesus prepara seus discípulos para a missão, e suas palavras são ao mesmo tempo alentadoras e duras. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. São Mateus capítulo 10, versículo 16. Nós notamos aqui que o termo grego para ovelhas é probata, símbolo da vulnerabilidade, e os lobos, lekoi, representam a perseguição e o mundo hostil. Jesus não promete segurança humana, mas ele oferece discernimento. Sede, pois, prudente como as serpentes e simples como as pombas. A palavra grega usada para prudentes é phronimoi, derivada de phronesis, que indica sabedoria prática, discernimento maduro. Quer dizer, Jesus afirma que ser prudente é ter sabedoria nas coisas práticas. Já a expressão simples do grego, akeraios, que também pode ser traduzido por puros, íntegros, significando aquele que não tem duplicidade no coração. Veja, este equilíbrio entre astúcia e inocência é próprio do cristão maduro, capaz de enfrentar os desafios do mundo, esses desafios do mundo sem se contaminar por ele. Como São Bento, que formou monges e ele desejava que esses monges fossem capazes de viver a santidade no mundo
mas não segundo o mundo. Jesus antecipa que seus discípulos serão entregues aos tribunais, odiados por todos, inclusive traídos por seus próprios familiares. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. São Mateus, capítulo 10, versículo 22. Note, meus irmãos e minhas irmãs, que a Sagrada Escritura nos apresenta que o perseverar aqui significa resistência paciente, fidelidade sob provação. E tal perseverança é fruto do Espírito, pois o próprio Senhor diz: não vos preocupeis com o que falar. O Espírito do vosso Pai falará por vós. São Mateus capítulo 10, versículo 20. Aqui entra a ação do Espírito Santo, Consolador, aquele que ensina, que recorda e fortalece na hora da tribulação. São Bento compreendeu essa verdade. Na solidão e no silêncio, ele cultivava uma escuta profunda do Espírito, de onde brotava sua autoridade espiritual. São Bento habitava consigo mesmo e desse modo habitava em Deus, e seu coração se tornava uma morada luminosa onde tudo resplandecia com a luz de Deus. Tal intimidade com Deus gerava não alienação, mas missão. A missão. Os mosteiros de São Bento se tornaram centros de fé, de cultura, de trabalho e de caridade. O magistério da Santa Igreja reconhece a vida monástica como testemunho eminente do reino. É isso que nos diz a Lumen Gentium no número 44. Porque nessa vida se vive o seguimento radical de Cristo. Por isso, no contexto desta festa de São Bento Abade, lembremos-nos que os monges, como as primeiras testemunhas do Evangelho, renunciam a tudo por causa do reino dos céus. Na tradição patrística, São João Cassiano afirma que a alma pura, ela liberta o homem dos ruídos do mundo, contempla a Deus com simplicidade, com o olho, contempla a luz do sol. O monge, segundo a tradição monástica, é como o discípulo do Evangelho de hoje, que é chamado a ser uma ovelha prudente, firme na esperança e sustentado pela graça do Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, aplicando essas leituras à nossa vida, nós somos convidados a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando o caminho nos leva ao Egito, ou seja, a terras estrangeiras, a situações de fragilidades, a provações que parecem fugir do plano de Deus. Mas é exatamente nesses momentos que Ele nos revela que nunca nos abandona. Nós somos também exortados na liturgia de hoje a viver nossa fé com sabedoria e pureza, sem ingenuidade, mas também sem amargura, mantendo o coração unido a Cristo. E, sobretudo, nós somos lembrados de que não estamos sozinhos. O Espírito do Pai nos assiste, nos guia, nos fortalece. Que nessa memória de São Bento, peçamos ao Senhor a graça de um coração contemplativo e corajoso, capaz de unir a oração com a ação, a sabedoria com a pureza e a perseverança com a alegria do Evangelho. Que possamos nós, como São Bento, construir no meio deste mundo tão relativista pequenos mosteiros interiores, ou seja, espaços de fé, de silêncio, de caridade, de misericórdia, onde Cristo reina e o Espírito Santo fala em nossos corações. Uma santa sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.